Olá, vamos dar início agora à nossa terceira aula da nossa disciplina Doutrina para Quê? Que a gente está ministrando aqui na nossa EBED da Igreja PIB Floripa. A nossa segunda aula a gente discorreu um pouquinho sobre a Bíblia e agora a gente vai dar sequência falando um pouquinho sobre doutrina para quê? Doutrina para santidade, que é um dos pontos que a gente vai estudar aqui nessa aula de hoje. Então eu vou reduzir agora o meu tamanho da minha tela para você continuar me acompanhando e a gente dá mais visibilidade para o material. Pronto. Então, dando sequência à nossa aula, aqui retomando somente o material que a gente está usando para lecionar essa matéria, a gente está com o livro de Sã Doutrina, esse livro verdinho aqui que aparece, que é um do livro das 9 marcas, e a gente também está utilizando as apostilas que a Igreja PIB Floripa dá na disciplina de doutrinas há bastante tempo. Então a gente está fazendo um misto entre a necessidade, a objetividade de você estudar a doutrina, por que estudar a doutrina, e utilizando as doutrinas que a gente já trabalha aqui como um conteúdo da EBED. Então, trazendo aqui como a gente faz sempre, eu gosto sempre de fazer, trazendo uma frase de uma pessoa, um cristão que marcou a sua geração. Eu trago hoje uma frase de John Stott relacionada à santidade. Ele fala ali que não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. É bem simples e direto. Não adianta a gente se isolar do mundo acreditando que a gente vai preservar a nossa santidade se a gente não se misturar nesse mundo, mas a gente também não pode sacrificar a santidade que Deus nos ensina, nos moldando ao mundo que a gente vive. Então, são coisas a gente consegue e Jesus provou para a gente, mostrou como a gente faz para a gente viver no mundo sem se conformar a ele, sendo totalmente diferente do que a gente vê. Então, essa frase de John Stott é a frase que a gente dá abertura na nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre doutrina para a santidade. Então, por que estudar doutrina? Por que aprender as doutrinas? A gente aprende as doutrinas para ter uma vida de santidade, uma vida de separação de Deus. E a gente vai falar sobre isso hoje. Agora vamos fazer uma introdução. Eu gosto também de fazer sempre essas introduções nas nossas aulas. A introdução de como você se enxerga. Como você se enxerga? Como que você faz para você se enxergar? Tem o jeito natural de você se enxergar olhando uma foto, por exemplo, olhando num espelho, que é um jeito mais comum de a gente se enxergar numa câmera, fazendo uma selfie, por exemplo, no celular. É uma das formas da gente se enxergar. Mas, obviamente, a gente não fala somente disso, né? A gente não está falando somente de espelho, ou a imagem que você reflete. E aqui eu trago dois exemplos invertidos aqui. Primeiro, uma banana saudável, aparentemente saudável, que se vê como uma banana podre. E aqui um gatinho que se vê como um leão. São duas formas diferentes, totalmente opostas de se enxergar. Não são aquela imagem que a gente vê no espelho, mas aquilo que a gente acha que vê no espelho. Aquilo que a gente acha que é. Então, quando eu te pergunto como você se enxerga, eu estou te falando uma coisa muito além daquilo que você vê no espelho. Porque é isso que vai determinar a importância de você utilizar uma palavra, a doutrina, para que você consiga se enxergar um pouquinho melhor. Então, eu trago aqui um livro que eu gosto de estudar. Já li faz uns 4 ou 5 anos que eu li esse livro, um dos meus livros que me mexeu bastante comigo, que é um livro de um brasileiro chamado Eduardo Gianetti.
e o nome do livro é Auto-engano. Entre todas as coisas que esse livro aborda, ele vai tratar a questão da nossa cabeça em relação a como a gente se engana, como a gente cria uma situação falsa, enganosa, e torna aquela situação, aos nossos olhos, verdadeira. Então, deixa eu minimizar aqui, porque eu acho que está pegando um pouquinho do texto. Aqui, pronto. Então, vamos lá. Nossos estados mentais e as configurações flutuantes de ânimo afetam pesadamente a nossa autoimagem e as crenças que alimentamos sobre nós mesmos. A melhor proteção contra o risco onipresente de auto-engano, supondo que ele é claro que vale a pena proteger-se dele, que a gente tem que se proteger do auto-engano, é tentar elucidar e entender seus mecanismos internos e a dinâmica de sua ocorrência na formação de crenças. O pior cego é o que está convicto e seguro de que vê. Não há nada mais fácil do que apontar os erros, preconceitos e fanatismos dos outros enquanto permanecemos cegos e insensíveis aos nossos próprios erros. Então, auto-engano é um jeito sutil de falar aquele gatinho que se enxerga um leão, aquela banana saudável que se acha uma banana podre. O auto-engano é você não enxergar aquilo que se vê e acreditar e se enxergar naquilo que não se vê. Então, o auto-engano é uma das formas que a gente, às vezes, alimenta quando a gente não busca entender o que motivou a gente a ter essa visão, o que mecanismo, como o Eduardo fala ali, os mecanismos internos e a dinâmica de ocorrência na formação das crenças, no que a gente crê. Então, é muito sutil isso, e isso é muito importante quando a gente fala do estudo da palavra, de doutrinas na nossa vida, na aplicação da nossa vida. Aqui um pedaço da imagem você consegue ver com bastante nitidez, outro pedaço você não consegue ver com nitidez, justamente por uma questão de uso de lentes. Então, é crucial que você compreenda a doutrina bíblica acerca do pecado e enxergue a sua própria vida através dessas lentes. Então, a gente consegue viver a nossa vida inteira sem utilizar a doutrina bíblica, sem utilizar a Bíblia para nos observar, para nos examinar. A gente consegue viver assim. A gente vai viver numa vida de auto-engano. A gente vai viver numa vida onde a gente não enxerga aquilo que a palavra mostra, mas vive uma vida simplesmente conforme a nossa própria vontade. Se você não souber o que há de errado com você, não saberá como resolver o problema. Se eu não colocar um óculos e enxergar um buraco na minha frente, eu vou cair nesse buraco. É simples assim. Se a gente passa a vida sem querer usar esse óculos, a gente vai passar a vida enxergando um mundo ofuscado e enganoso, e aí a gente vai deixar de ver coisas belas e importantes e vai deixar de ver coisas perigosas que vão nos levar à morte. Então, a gente utilizar a lente da doutrina bíblica é importantíssimo e é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, doutrina para a santidade. O que é a doutrina para a santidade? É uma doutrina, é toda a doutrina que é adotada pela nossa mente e aplicada para o nosso coração. E aí essa doutrina aplicada na mente e no coração, ela vai conformar o nosso caráter à vontade de Deus. Coloquei um desenho bem até infantil aqui de uma alusão a como que a gente, através das doutrinas, a gente vai moldando o nosso caráter à imagem e semelhança de Jesus, que é o objetivo principal, é a finalidade da nossa vida, ser cada vez mais parecido com Jesus. Então, é como se cada pecinha desse bonequinho que vai se formar aqui, cada pecinha, pensando no modelo de massinha de modelar, cada pecinha é uma doutrina. E aí você vai juntando essas doutrinas e você vai conseguir chegar
produto final, né? A peça final, a personagem final que é Jesus. Cada doutrina é importante, porque todas as doutrinas juntas vão revelar Cristo perfeitamente. Você viver a vontade de Deus é você viver com o desejo de aplicar e buscar entender as doutrinas e tentar aplicá-las na tua vida. Então, a gente conhece pela mente e aplica pelo coração. Então, a gente tem que usar e aplicar. A gente já falou sobre isso na aula passada e na aula retrasada. E é exatamente isso. Não é só conhecer, é aplicar. Conhecer a doutrina é uma coisa, tornar essa doutrina viva é outra coisa. E é tornar viva que vai fazer com que a gente use a doutrina para a santidade. Sã doutrina faz com que que a gente se volte, né, da maneira mais completa para Deus, nos nossos pensamentos, desejos, atitudes, palavras e ações. Em suma, é o que a Bíblia denomina como santidade. Então, a sã doutrina, ela faz com que a gente movimente os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações para Deus. E fazer isso aí vai tornar você um pouco diferente, vai tornar você separado, vai tornar você santo em relação ao mundo. Você vai viver no mundo com uma mentalidade diferente, e com essa mentalidade diferente você vai sinalizar para o mundo que existe outro jeito de viver dentro do mundo, sem separação. Sem separação, assim, sem conformidade com esse mundo, como a gente falou agora há pouco. Então, é isso que é a doutrina para a santidade. A base dela é a Bíblia, então a Bíblia é uma ferramenta para isso. Então, de novo, um texto que a gente já usou na última aula também. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para toda boa obra. A aplicação disso. Então a gente vai utilizar a palavra, a Escritura ela é ferramenta de Deus, é inspirada e entregue de Deus para nós, para que a gente a utilize para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça, para que a gente seja habilitado para fazer boas coisas. Toda Escritura é proveitosa para instruir na justiça, e a instrução na justiça é exatamente aquilo que a gente precisa. E aí a gente vai falar de uma doutrina que ela embasa um pouco em relação à santidade. A gente é santo porque a gente vai falar um pouco disso, mas falando de uma das doutrinas que nos ajudam a entender isso, é a doutrina acerca do pecado. Ela é fundamental para isso. E o que é a doutrina do pecado? O que é o pecado? O pecado é o que nos cega acerca do que a gente é, nos estimula a fazer o que é errado, corrompe todos os nossos desejos e ele ainda tenta fazer com que a gente adore a nós mesmos no lugar de Deus. Ah, parece uma coisa, não é, não, isso aí não acontece com o outro, não acontece comigo. É muito sutil e acontece com todos. Com todos. Todos estão sujeitos a chegar ao ponto de adorar a si mesmo no lugar de Deus. O primeiro mandamento é adorar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é adorar o próximo como a nós mesmos. Não é assim que Jesus falou? Então, isso aqui afronta diretamente, o pecado afronta diretamente um dos mandamentos mais preciosos, que é dito tanto no Antigo quanto no Novo Testamento por Jesus. Então, quando a gente fala de pecado, a gente fala de alguma coisa que nos deixa cego, como eu disse agora há pouco. A gente, sem aquela lente da doutrina, sem a lente da palavra, a gente caminha na ceguidão. A gente não consegue, né? Caminha na cegueira. A gente não consegue discernir coisas boas de coisas ruins. A gente vai ser guiado pelo nosso coração que vai enganar a gente. E vai enganar por conta do pecado. Então, pego uma frase agora de Timothy Keller, que é um dos autores também que eu gosto bastante de ler. E, aliás, uma recomendação de livro, Ego Transformado, um livro de leitura de 1 hora, que é um livro muito, muito bom. E essa frase é uma frase desse livro. Se o Deus que você adora nunca discorda de você,
é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Vou repetir. Se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. E isso é muito sério, porque quando a gente não tem discordância, voltando lá naquele texto que a gente leu agora há pouco, quando a gente não utiliza a palavra para repreender, para corrigir, para nos educar em justiça, a gente vai cair nesse homem, que não vai, uma doutrina que não vai discordar da gente nunca, e uma doutrina que não discorda vai tornar a gente teoricamente perfeito. E a gente não é perfeito. E um Deus que a gente adora que nunca discorda de nada do que a gente faz, não é Deus. É a gente mesmo nesse lugar. E é isso que o pecado faz. Então, compreender o pecado, compreender que ele faz isso com a gente e todo mundo tem isso dentro de si, facilita nosso entendimento em relação a buscar entender cada vez mais a doutrina, entender cada vez mais a palavra, para que a gente seja santo. Como cristãos, a gente recebeu uma nova natureza. A gente nasceu de novo, como Jesus falou. A gente foi preenchido pelo Espírito Santo, mas o pecado ainda habita em nós, conforme Paulo diz lá em Romanos 7,17. A gente é nascido de novo, a gente é preenchido pelo Espírito Santo, que habita em nós, mas além disso, a gente também tem o pecado que também habita em nós. O Espírito Santo, ele nos ajuda, nos aponta, nos direciona para tudo, mas ele não nos liberta nesse momento do pecado. Precisamos do sol da cosmovisão para dissipar a neblina do pecado que se apega à nossa mente e ao nosso coração. Essa imagem aqui por trás aqui que eu coloquei é uma imagem de um aeroporto com uma neblina. Deixa eu direcionar aqui, ó. Você vai ver um aviãozinho ali, ó. E esse aeroporto com uma neblina, ele não funciona. Sem instrumentos, sem uma direção. A gente, sem entender essa cosmovisão, sem entender a doutrina, a palavra, a gente vai caminhar nesse ambiente de neblina que atrapalha bastante o nosso caminhar. A gente não consegue dissipar essa neblina do pecado sozinho. A gente precisa conhecer. Então, avançando aqui, né? Vamos falar de Jesus. O primeiro ponto que a gente vai falar aqui é Jesus falando sobre que a doutrina existe para a santidade. Então, lá em João 17, quando Jesus estava orando por nós, ele se dirige ao Pai e fala: Mas agora eu vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo, deles a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por causa deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Santificar uma pessoa é separar a pessoa do pecado e dedicá-la inteiramente aos propósitos de Deus. Jesus, ele é muito claro aqui no que está falando, e é um pouquinho daquela frase que eu trouxe de John Stott. Jesus não pediu pra gente, não pediu a Deus que nos tirasse do mundo, mas pediu que a gente fosse guardado do mal. Não era para tirar a gente do mundo, mas a gente, através de Jesus e através da sua palavra que nos santifica, a gente consegue viver no mundo e apresentar um Deus santo nesse mundo. E é isso que Jesus está orando a Deus, pedindo por mim e por você. E por todos que já passaram nesse mundo e reconheceram essa verdade.
Santificar uma pessoa é separar do pecado e dedicá-la inteiramente aos propósitos de Deus. Inteiramente aos propósitos de Deus. Isso é santificar uma pessoa. Isso é ser santo. Paulo também faz na mesma linha. Ele vai ensinar Timóteo, vai explicar para Timóteo sobre essa doutrina que produz santidade. Eu vou fazer uma inversão do texto, né? A gente vai ler do versículo 8 até o versículo 14, mas eu vou pegar o final para mostrar quem é Paulo. Ou quem é o Paulo que um dia se olhou no espelho e enxergou quem ele era. Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor, violento, contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu na fé e do amor que vem de Cristo Jesus. A graça e a transformação de Paulo passaram por foi um processo totalmente de Deus, mas que houve uma resposta de Paulo sobre isso. Então, a graça transbordou, encheu ele de fé e do amor, e Paulo imediatamente começou a servir a Jesus. Deu força, Jesus deu força para ele, e considerou ele aquele homem que era blasfemo, perseguidor violento, que agia por ignorância e incredulidade. Jesus o considerou digno de confiança e designou para servi-lo. É maravilhoso isso. Mas Paulo se reconhecia como um lixo de ser humano. Em algum momento lá na carta de Romanos, ele se considera o pior dos pecadores. O pior dos pecadores que servia a Jesus e era digno de confiança de Jesus para ser um apóstolo dele. A graça transbordou, chegou e transbordou, mas ele reconhecia quem ele era. A palavra revelou quem ele era, e Paulo conhecia muito bem a palavra, como o fariseu que era. Ele conhecia muito bem a palavra, só que a palavra era só no conhecimento, não estava no coração, como a gente falou na segunda aula. E aí, invertendo a ordem do trecho que a gente vai ler, Paulo fala sobre como a doutrina torna as pessoas santas e como a gente deve buscar entender o que ela revela do ser humano. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. Então, se a gente usa a lei corretamente, ela é boa. Pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo. Então, ela não foi criada para ninguém santo. Ela foi criada para todo mundo, então, porque ninguém é santo, todo mundo é pecador. Mas ela não foi criada para quem é certo. Mas ela foi criada para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios, para os profanos. Ela é para os que matam pai e mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam homossexualidade e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente ou que fazem qualquer coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem de boas obras gloriosas, confiadas a mim por nosso Deus bendito. Ou seja, o Paulo poderia, e com certeza se enquadrou aqui, quando ele fala que ele é um blasfemo, quando ele fala que ele era violento, quando ele fala que ele era ignorante. A palavra chega para todos, para revelar o que a gente é e para transformar a gente por Jesus e pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da própria palavra. Porque Jesus é a palavra. Então, doutrina é transformação. Doutrina é transformação de vida de um mentiroso, de vida de um agressor, de qualquer outro pecado que cometa. A palavra vai revelar isso e vai transformar conforme você vai entendendo ela
pela mente e aplicando ela no coração. A doutrina nunca é abstrata. A doutrina não é abstrata. Elas não são valores abstratos. Abstratos, o Paulo conhecia uma doutrina abstrata. Ele conhecia tudo que estava escrito na palavra, mas era abstrato para ele. Ele tinha os seus próprios valores. Elas não são ideias flutuando no esmo, pelo espaço, ou meros fatos. Doutrina chega para nós como um programa prático, um plano para a vida nova. A sã doutrina governa uma vida saudável. A sã doutrina ela governa uma vida que a gente entende como uma vida sã. Então, a sã doutrina ela vai muito além da percepção do que é. Eu quero conhecer a palavra, como Paulo era conhecedor, ou como eu sempre tentei buscar o conhecimento em cima dela. Mas, na verdade, quando a gente tem a aplicação da palavra no coração da gente, a gente não fica como a gente era antes. A gente sempre tem uma mudança de vida. A doutrina não é abstrata quando deixamos de aplicar a doutrina ao coração, quando a gente deixa de aplicar sobre as nossas emoções, sobre os nossos desejos, sobre os nossos afetos, sobre a esperança, os anseios e medos, a gente acaba esquecendo o propósito dela. Aí eu refaço o nome da disciplina que a gente está dando. Doutrina para quê? Se a gente não aplica no nosso coração, não serve para nada. Doutrina serve para alguma coisa, doutrina serve para aplicação no coração. Então a gente precisa plantar essa doutrina bem fundo no coração da gente, para que a gente consiga ver os frutos da conformidade com Cristo crescer em nossa vida, na vida da nossa igreja e para a glória de Deus sempre. A gente precisa entender isso. Doutrina para quê? Doutrina só por conhecimento não serve para nada. Doutrina, conhecer a doutrina, não ser mais ignorante das doutrinas, ignorante da palavra, e aplicar elas no coração, viver com elas aplicadas, elas plantadas no nosso coração, a gente vai ver os frutos dessa doutrina na nossa vida. Mudança de caráter. Um Paulo que era blasfemo, violento, ele se tornou um dos maiores apóstolos e seguidores de Jesus. Fez uma enorme transformação no mundo inteiro, levando o evangelho para muitos povos, e era uma pessoa que não era nem digno de nada. Mas pela graça de Deus ele foi um grande homem de Deus, como outros, graças a Deus, foram até o evangelho chegar até eu e até você. Aí esse homem, Paulo, ele faz uma oração na carta de Filipenses, lá no primeiro capítulo, ele faz uma oração importante. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Lembra? Paulo era ignorante, ele se considerava lá atrás de Cristo ignorante. E ele está orando para aquele povo de Filipe que continuassem a crescer em conhecimento e em discernimento. Só dar um pause aqui, pessoal, espera só um pouco. Deixa eu voltar. Quero que compreendam que o que é a verdade, verdadeiramente... Desculpa, vamos falar de novo. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro, sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Viver de modo puro e sem culpa. Essa é a oração de Paulo para aqueles homens de Filipe. Que vocês sejam sempre cheios de frutos de justiça e que por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, que vem por meio de Jesus Cristo, para a honra, para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça que vem por meio de Jesus. Viver de modo
puro e sem culpa, é o que a doutrina fez na vida daquelas pessoas de Filipenses, os filipenses de Filipe. A sã doutrina existe para a santidade. Oração, como a de Paulo fez, revela muito o que tem no nosso coração. O que a gente pede para Deus revela os nossos desejos, os desejos do nosso coração. Revela quem a gente é. Então, preste atenção na oração que você faz. Preste atenção em como você se relaciona com Deus. Você é uma pessoa que está orando a Deus, intercedendo por outras pessoas, como Paulo fez agora aos Filipenses? Ou você é uma pessoa que intercede apenas por você, que busca em Deus a oração apenas por você? O conteúdo da sua oração exalta Deus, exalta as características de Deus, exalta Deus como um soberano, exalta Deus como santo, reconhece que o pão que é nosso vem de Deus, que Ele nos dá esse pão, reconhece a questão do perdão. Como que é a tua oração? Essa oração revela quem você é. E é importante a gente entender como a gente ora. Não precisa recitar versículo nenhum numa oração. Basta falar o que está no seu coração. Porque o que está na mente, você pode falar coisas muito bonitas, mas o que está no coração, às vezes a gente tem vergonha de falar. E aí a gente chega, caminhando agora para o final da aula, sobre outras doutrinas que produzem santidade. E aí a gente vai falar dessas doutrinas relacionadas ao caráter de Deus. Um caráter de Deus que, conhecendo a Deus que se revela, né, nessa palavra, e nos ensina como a gente deve viver. Conhecer como Deus é simplifica o jeito que a gente entende como a gente deve ser. Então, refletir sobre a doutrina de Deus, a gente vai entender a santidade de Deus, a justiça, a onipresença, a soberania e tudo que essas características implicam e de forma infinita na nossa vida. Além disso, perceber como Deus é paciente, como a compaixão de Deus age, como a misericórdia dele também age, que deve ser automaticamente os nossos parâmetros também. O parâmetro de Deus para a misericórdia é o mesmo parâmetro de Deus que eu devo ter. Quando eu vejo uma pessoa precisando de ajuda, eu não posso simplesmente virar as costas, porque Deus nunca vira as costas para ninguém que pede ajuda. Jesus não virou as costas para ninguém que pediu ajuda. Esses aspectos de quem Deus é também devem nos incentivar na direção da santidade, que é definida pelo caráter divino. Então, o molde divino deve ser aplicado em nossa vida. A gente deve se conformar ao molde divino. E aí a gente tem uma palavra que revela muitas características de Deus e muitas características de Jesus aplicadas na vida de Jesus, onde a gente consegue entender que Deus maravilhoso a gente segue e como que a gente pode entender a forma com que Deus age na vida nossa, como Deus usa a nossa vida para impactar a vida de outras pessoas. E o que é ser santo? A gente está falando de santidade, mas o que é ser santo? Dos trechos da Bíblia que explicam um pouquinho da questão da santidade, ou resumem isso. Lembra que a gente falou um pouquinho na aula passada sobre alguns trechos que resumem partes da Bíblia, do Novo Testamento? Vamos pegar um texto aqui de Pedro que faz isso. Como filhos obedientes, não conformeis às paixões de vossa antiga ignorância. Não vos conformeis às paixões de vossa antiga ignorância. Mas, sim, como aquele que nos chamou é santo. Mas, assim como aquele que vos chamou é santo, sede também santos em todo o vosso procedimento, uma vez que está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se chamais o Pai aquele que julga imparcialmente, se chamais de Pai aquele que julga imparcialmente, de acordo com as obras de cada um, comportai-vos com temor durante todo o tempo em vosso exílio. Então, todos esses aspectos
que a gente entende nessa menção aqui que Pedro está falando em relação à santidade, é que a gente não pode se conformar ao que a gente era, às paixões da nossa antiga ignorância. Paulo não podia se conformar de novo a ser um homem blasfemo, por exemplo, porque ele já foi isso, era da antiga ignorância dele. Então ele não pode se apaixonar por aquele comportamento e voltar a ser. Dessa mesma forma, a gente não pode se comportar dessa forma porque a gente recebeu um chamado para ser santo. E a gente tem que ser santo em todo o nosso procedimento. Tudo que a gente fizer tem que ter características de Deus na nossa vida. E isso é importantíssimo, porque assim a gente vai ser santo, como Deus foi santo, como Jesus foi santo. E esse Pai, que chamais aquele que é Pai, que julga imparcialmente. Então, além de santo, ele também é justo. O que é a justiça? A justiça de Deus define para nós o que significa viver corretamente. Ao olharmos para Ele, aprendemos a viver conforme aprendemos acerca do seu caráter, obtemos um padrão para o nosso caráter. Então, o que é a justiça? É a nossa justiça? Não é a justiça de Deus. A gente não entende, às vezes, algumas coisas em relação a isso, mas a gente nunca pode questionar a parcialidade de Deus, que age com imparcialidade. Então, a justiça também deve ser um dos padrões que a gente deve ter em nosso comportamento. O padrão de justiça de Deus deve ser o nosso padrão de justiça. E ele se difere muito, muito, muito de algumas coisas que a gente vê na nossa sociedade. Justiça na nossa sociedade não é uma coisa que está de acordo com a palavra. Tem muita coisa que não é justa. E a gente tem que ver isso e a gente tem que entender o nosso papel para promover a justiça. E isso é papel meu e é papel seu. Outra doutrina, uma doutrina que a gente ainda vai estudar, que é a doutrina da escatologia, das últimas coisas. Então, como viver com esperança de encontrar Jesus? Como que a gente deve se comportar com essa certeza que a gente vai encontrar Jesus? Pensar na promessa que Deus fez, estabelecer com perfeição o seu reino quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar e ele estabelecer o seu reino, a perfeição desse reino, como que a gente vai viver com essa certeza? O que a gente tem que pensar? O que tem que estar no nosso coração? Aí eu trago aqui um trecho da primeira carta de João que fala: Amados, nós somos filhos de Deus agora, e que seremos ainda, e o que seremos ainda não se manifestou. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque veremos como ele é. E como aquele que tem esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. A gente não é ainda o que a gente há de ser, né? A gente não se manifestou na gente o que a gente vai ser, quando a gente vai ser semelhante a ele. Só que a gente tem que viver buscando cada vez mais essa semelhança. E isso aí só é possível conhecendo a palavra, conhecendo as doutrinas e aplicar na nossa vida. E isso aí é muito relevante para que a gente consiga viver com alegria também, independente das circunstâncias. Viver com essa esperança. E aí a gente vai finalizar falando que toda a doutrina produz santidade. Naquele último dia, seremos semelhantes a Cristo, seremos perfeitamente justos, perfeitamente conformados ao caráter de Deus, tal como Ele é. Portanto, quando João diz agora há pouco ali, que todo aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo, a promessa de que seremos semelhantes a Cristo no último dia nos faz agora querer ser como Ele é agora e trabalhar arduamente para esse fim. É agora que a gente tem que agir. Não adianta a gente ficar no banco da igreja vivendo anos e anos, décadas e décadas, conformados com isso, esperando apenas a volta de Cristo. Não, a gente tem que viver agora, com essa esperança, com essa certeza. E isso aí vai impactar a vida de outras pessoas.
Deus não te encontrou e não te salvou para que você ficasse agora sentado no banco de uma igreja esperando ele voltar. Porque se fosse assim, não seria Deus. Porque Deus não foi assim. Então o desconhecimento da doutrina faz isso. O conhecimento da doutrina não deixa ninguém sentado numa igreja esperando. Então, doutrina produz a santidade. Muitas passagens faz uma conexão direta entre a sã doutrina e um viver santo. Muitas passagens fazem isso. E aí a gente pode colocar vários aqui para a gente estar estudando. Mas é importante saber que toda a escritura é útil para conformar o caráter de Cristo. É uma doutrina básica, corretamente compreendida e aplicada, que ajuda a gente a trazer para nossa mente, nosso coração, os desejos para mais perto de Cristo. A gente conseguir entender que o que eu estou pensando, aquilo que está no meu coração, é muito próximo daquilo que está no coração de Cristo. Então é isso que é a santidade aplicada em nossa vida. Doutrina nos ajuda a isso. E é isso que a gente precisa fazer. Na próxima aula, a gente vai ver outra consequência de entender a doutrina, que é a doutrina que existe para o amor. Então, doutrina para quê? Doutrina existe para o amor. Então, na próxima aula, no próximo vídeo que a gente vai tratar, a gente vai falar sobre o amor, que também é uma das características de Deus, é um dos pontos que revelam a Deus. Mas a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo isso, porque isso permeia todas as páginas da Bíblia. Então, te aguardo na próxima aula. Até mais.